Queridos filhos e filhas da igreja, a primeira leitura de hoje nos apresenta a história, como vimos, de uma vinha. Isaías conta a história poeticamente, aliás, em forma inclusive de música, de um amigo agricultor que tinha uma vinha a qual ele apreciava muito. Em casa, no mercado, pelas ruas, pelas vielas e com os amigos, este homem não falava de outra coisa, senão da sua vinha. Quando falava, até parecia um jovem que havia perdido a cabeça por sua namorada. Porque como disse nosso Senhor, onde está o teu tesouro? Como é mesmo? Aí também estará teu coração. Você vive, fala e respira aquilo que você ama. Se você ama uma pessoa e sobretudo está apaixonado, perdeu a cabeça, você só fala dele, você só fala dela. Você gosta de carro? Você fala de carro, né? Você gosta de jogo? Você só fala de jogo. Quem dera que amássemos mesmo a Deus, falaríamos bem mais dele, não é verdade? Mas por que será que esse agricultor gosta tanto desta vinha assim? O que foi que ele viu nela? Porque, vamos dar as respostas. Primeiro, porque se trata de fato de uma vinha muito especial, por alguns motivos. Foi plantada com videiras escolhidas de cepas nobres que ele cuidadosamente importou do estrangeiro, importou do exterior, e que lhe custaram um dinheirão, muito dinheiro. Por isso, conforme você viu, ele colocou torre de guarda, ele fez um muro de separação, ele tirou os espinhos e as ervas daninhas, criando assim o ambiente no qual aquela vide ou videira pudesse dar o seu melhor. De fato, nós podemos dizer que ele, igual por exemplo quando alguém trata alguém muito bem, né? Ah, você gostou lá, foi bem tratado? O fulano trata bem fulana de tal? Ah, sim, ele dá tudo para ela, diz Sorocabano. Do bom? Foi assim que ele tratou a videira. Então a videira não tinha desculpa nenhuma para desandar, né? Mas não para aí não. Ele estava apaixonado mesmo. O lugar que ele plantou a videira não foi qualquer lugar. Não, foi um dos mais privilegiados, eu vou narrar para vocês. Foi na encosta de uma colina, verdejante. Porque como sabemos, as melhores uvas, nos ensinam os enólogos, são produzidas em lugar de bastante insolação. Por isso que os vinhos melhores aqui no Novo Mundo é ali no Chile, né? A uva Malbec na Argentina, são lugares de bastante insolação. Assim a coloração destas uvas será intensa, um roxo bem marcante e de primeira qualidade, e dariam vinhos de excelente paladar. Pronto, já introduzi. Todavia, parece que a vinha não correspondeu a tanto amor assim, a tanto cuidado. Produziu uvas selvagens, cujo texto original no hebraico diz uvas fétidas e podres, que exalavam mau cheiro. No original está assim, aqui deu uma amansada em português. Então o que vemos na primeira leitura por parte desta parábola e cântico aqui, ingratidão por parte da vinha e decepção por parte do agricultor. Isso foi em Isaías. E agora podemos dar um voo para o Evangelho. No Evangelho segundo Mateus, nosso Senhor também nos conta de uma vinha. Mas ele muda, ele remonta aí o cântico de Isaías, mas ele dá uma incrementada. Qual que é a diferença da parábola contada por Mateus, Jesus falando por Mateus, e de Isaías? É que agora o Senhor nos fala de um proprietário de uma vinha, até aí tudo bem, mas diz que ele arrendou esta vinha para alguns vinhateiros e foi viajar para onde? O exterior. E aí é interessante, embora a gente fale português e esteja acostumado com arrendar, mas de vez em quando é bom ir no dicionário, mesmo que você saiba o que significa a palavra, porque às vezes a gente esquece.
e dá um outro leque conforme a gente vai. Por isso eu fui ao dicionário da língua portuguesa. Arrendar, quem morou aí em Piedade, né? Ou mora, Cerquilho, Tietê, está acostumado, a turma arrenda a terra, né? Sorocabana, metrópole, é mais alugar, né? Eu vou explicar, vamos lá, dicionário. Arrendar é dar em arrendamento, conceder uma propriedade, por exemplo, imobiliária, para uso provisório, mediante pagamento. Diz o dicionário, diz-se arrendar terras a alguém. Então isso é arrendar, né? Pode ser que os adultos saibam, mas é sempre bom dar uma revisitada ao dicionário. Mas caríssimos, qual que é a diferença então entre arrendar e alugar? Porque de acordo com o evangelho, o dono da vinha não alugou não, né? Ele arrendou. Vamos conferir no versículo 33 do evangelho e estudar a Bíblia e também direito básico, né? Versículo 33. Eu vou começar, quer ver? Então, escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Agora quero que vocês terminem. E aí? Depois arrendou-a a vinhadeiros e viajou para estrangeiro. Muito bem. Uma diferença muito importante entre arrendamento e aluguel é que o arrendamento envolve um contrato de longo prazo, que pode durar anos e décadas. Ao passo que o contrato de aluguel é caracterizado por contratos mais curtos, pode ser inclusive de meses ou semanas, né? A turma do Airbnb que o diga, né? Então é uma coisa provisória. Existe inclusive aluguel de temporada, né? Então aqui nós já temos uma coisa fabulosa, né? Esse tempo que você está vivendo aqui na terra, meu filho e minha filha, caso você não tenha se ligado ainda, não é aluguel, né? É arrendamento. A tua vida está te arrendada. E é bonito isso porque aqui nós temos uma coisa mais bonita. Deus não deseja que ninguém morra jovem. Deus não deseja que ninguém morra cedo. Deus fica muito triste quando uma pessoa não chega aos 90, aos 100. Porque o sonho de Deus é que você viva e você viva muito bem. Infelizmente, algumas pessoas morrem cedo e a gente sabe por quê. Catecismo da Igreja Católica, todo mundo, né, acaba pagando o pato do pecado original. Mas não foi para morrermos que Deus nos criou. Não, Deus nos criou para a vida. O desejo de Deus é que você viva longos anos sobre a terra. Esse é o sonho dele para você. Deus não tem com você um contrato de aluguel. Deus tem um contrato de arrendamento, que são os dons e a vida que Ele te deu, e Ele deseja que dure muito tempo, porque Ele é o Deus da vida. E vamos pedir hoje para nós essa graça, o dom de ver bem, para que você possa se tornar, ou melhor, tenha tempo suficiente para se tornar quem Deus quer que você se torne, porque esse é o plano inicial de Deus. Quando ele desanda por causa do pecado, Deus dá sempre um jeito e uma maneira de consertar, né? Mas esse é o propósito de Deus. Então veja, ele arrendou a vinha, arrendou, mas ele arrendou também a tua vida, ele arrendou também a tua família, ele arrendou também o teu casamento, ele arrendou também a tua vocação, ele arrendou também os teus dons. Quando Deus criou Adão e Eva, e lhes confiou o jardim do Éden, que era seu, obra de suas mãos, Deus também arrendou o paraíso para o casal. Todavia o casal, prescindindo de Deus, quis tomar de assalto o paraíso para si, excluir Deus de suas vidas, ficando com tudo. Só não entenderam que o verdadeiro paraíso não era o Éden. O verdadeiro paraíso era ter o privilégio da amizade de Deus, que o Éden sem Deus, nem mesmo o paraíso poderia ser, e que o importante mesmo não eram as coisas que o amigo tinha, mas ter o amigo junto do lado. Ter a amizade dele era e é a grande riqueza, e por isso Adão e Eva acabaram perdendo tudo, porque perdendo Deus, perde-se consequentemente o paraíso. Assim também o grande tesouro nessa parábola não era exatamente a vinha que eles queriam tomar de assalto, mas a amizade do dono dela, a confiança que ele depositou naquelas pessoas.
E quem, repito, é de cidades menores aqui do interior, Piedade, Serquilho, Tietê, sabe que a turma faz arrendamento de boca. Poucas terras são arrendadas escritas de boca, de tanto que as pessoas confiam. Essa turma não entendeu o seguinte, que a amizade do dono do terreno é que valia mais, que a confiança que ele depositou nelas e neles era o que valia mais, e não entenderam que não corresponder à confiança de alguém que confiou tanto em nós é uma das tragédias mais tristes que pode se abater sobre nós. Quando eu meditava essa homilia, filhos e filhas, eu me lembrei, nesses 15 anos de padre, muitos episódios passam pela minha vida de vocês, de pessoas. Eu me lembrei de uma família que morava num condomínio de Sorocaba, e essa família ela estava bem de vida, economicamente falando, mas essa família abriu falência. A empresa dessa família abriu falência, isso há uns bons anos atrás. E eles perderam tudo, né? Tiveram que tirar as crianças dos bons colégios que podiam pagar, né? Tiveram que tentar negociar o contrato de aluguel. Da noite para o dia tiveram que vender seus móveis, vender seus carros para poderem pagar as dívidas e também poder pagar a folha de pagamento dos funcionários. E mesmo assim parecia não ser suficiente, então acabaram decretando falência. E você acredita, essa família tão boa ficou sem eira nem beira. Um casal de amigos que morava no condomínio foi visitá-los numa tarde e falou assim: olha, a gente sabe, né, que vocês estão passando, a gente está rezando por vocês, e a gente sabe que agora vocês não têm nem para onde ir. Então é o seguinte, nós temos uma outra casa aqui, não é nas grandes coisas, e era, viu, era bonita, eu me lembro bem, eu fui abençoar, mas eles foram humildes, não é nas grandes coisas, né? Os cristãos são humildes geralmente, né? E se vocês quiserem ficar nela o tempo que vocês quiserem, não precisa pagar aluguel nem nada, até vocês se levantarem. Eu me lembro que esse casal chorou muito, né? E mesmo constrangidos, porque não é fácil, às vezes é humilhante, né? Mas não tinha outra solução, tinha criança pequena. Então chorando e constrangido, eles aceitaram, né? Eles ficaram ali por alguns meses, eu não lembro exatamente, mas se não me falha a memória, acho que uns 4, 5 ou 6 meses no máximo. Depois conseguiram alugar uma outra casinha mais simples. O padrão desceu, porque às vezes acontece, né? Ninguém sempre só manter o mesmo padrão, né? O padrão desceu, foi para outro lugar, casas mais simples, e demorou alguns anos para que eles pudessem se levantar novamente, né? Mas você veja que gesto de grandeza desse casal, né? E foi de boca, né? Foi uma coisa feita na confiança. Agora você imagine, isso foi o que aconteceu, agora vamos imaginar. Imagine que os meses passassem um ano e o casal não se toca, né? Que tem gente que precisa tomar simancol, né? Tem gente que você dá a mão, que é o pé, né? Então, e fosse passava um ano, passava 2 anos e o casal não entregasse. E daí depois de 1 ano e meio bate o casal lá na porta, até pararam de falar, não atende mais telefone, não responde mais o zap, deu bloco. Que a turma é doida, né? A turma sem Deus é louca. E aí eles chegam lá, então, né? A gente, né, queria a nossa casa. E eles falassem assim: vão procurar seus direitos. Nossa, não seria uma coisa horrível? Vocês podem achar que eu estou contando bobagem. Eu já vi isso acontecer aqui nesses 15 anos, pelo menos 3 vezes nessa paróquia. Pelo menos 3 vezes. Fosse com casa e fosse com propriedade. E uma das pessoas está nessa missa. Você sabe muito bem. Uma das pessoas está nessa missa. E você foi a vítima, não é? Não vamos te expor, mas você foi a vítima. Só para mostrar que isso acontece. Isso não é coisa de Netflix, Amazon. Estou falando de vida real. Então você veja bem que interessante. Você cede um lugar, tudo, e a pessoa fala: não vou sair. A pessoa toma de assalto uma coisa que é sua. Se você fez essa caridade, responda para mim, como é que você se sente? Qual é uma palavra para isso? Traído! Traído! Quando Isaías canta o cântico da vinha e chama o povo para julgar, se você não sabe, fica sabendo, uma querela pessoal só era julgada em público em caso de adultério. Por isso São Mateus faz questão de falar: vamos lá, meus amigos, digam, o que vocês acham? Quando ele chama isso, ele está falando que a vinha do Senhor cometeu adultério.
E é assim que Deus se sente muitas vezes em relação a nós, com nossa ingratidão, com nosso pouco caso, como Adão e Eva fizeram com Ele. Foi assim que esse dono da vinha se sentiu, marido traído. Foi assim que Deus sentiu no Éden, e é assim que Ele continua se sentindo quando nós, após receber dEle tantas bênçãos, tantas graças, ao invés de dar bons frutos de nossa parte, e Ele receber esses frutos nossos, o que Ele recebe? Ingratidão, displicência, negligência. Deus é o homem traído dessa história, e nós somos os traidores. É o inquilino novamente querendo ser dono, é o servo querendo ser rei, e é a criatura querendo ser Deus. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 15 vai dizer: eu vos escolhi. Nós acabamos de cantar isso no Aleluia, foi escolhido a dedo na liturgia. Eu vos escolhi e vos designei para que possais ir e para que possais dar muitos frutos. Mas não é qualquer fruto, fruto que dure, fruto que permaneça. Vai chegar um momento em que o dono da vinha vai passar entre a videira. E você já viu plantação de uva? Elas têm corredores para que os agricultores, os viticultores possam passar, né? Tem a cerquinha lá, tem de espalda, né? Tem vários tipos. Quando eles passam, veja bem, quando esse dono passar pelo corredor da tua vinha, que é a tua vida, ele vai procurar uva, ele vai procurar frutos, e se ele não encontrar os frutos que ele esperou, qual será o teu destino? A perdição eterna. É isso que a palavra está dizendo para nós, né? Agora, quais são os frutos que Deus espera encontrar em nós? Isso é bom também, né? Eu contei aí nessa liturgia, deu 7. Vamos ver? Vamos ver se você tem e se eu tenho também. Primeira leitura, versículo 7. São 7, versículo 7. Número 7. Olha lá. Achou? Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles, vocês, frutos de justiça. E o que ele achou? E eis injustiça. Esperava obras de bondade. E o que foi que ele achou? E eis iniquidade. Então aqui temos 2 frutos. Fala com o padre. Justiça. Justiça. Bondade. Bondade. Então já somos 2, já temos 2. Então quando Deus passar pela sua videira, Ele vai procurar justiça. É uma pessoa justa. Segundo, qual que é o segundo? É uma pessoa boa. E onde estão os outros frutos? A segunda leitura, vamos lá, versículo 8. É bom que assim quem está dormindo, acorda que lê a palavra. Vai, leia aí, acorda. Versículo 8, tempo de chuva de manhã, né? Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro. Então, verdadeiro aqui eu vou traduzindo, verdade. Que mais? Respeitável. Respeito. Que mais? Justo. Repetiu, justiça. Que mais? Puro. Pureza. Que mais? Amável. Amabilidade. Que mais? Honroso. Honra. E o que mais? Tudo que é virtude. Ou de qualquer modo mereça louvor. Então vamos lá, compadre. Na sua parreira tem que ter comigo justiça. Justiça, bondade, verdade, respeito, pureza. Aqui na pureza pegar no pé, hein? A turma está muito maliciosa, esse mundo moderno. Tudo é com malícia, tudo é com duplo sentido. O cara não consegue olhar uma mulher e louvar a Deus por ela ser bonita e falar: Senhor, como o Senhor tem bom gosto, e parar aí. Conversas indecentes em direct de Instagram, conversa indecente aí no WhatsApp da vida. Pureza almarada. Isso vale para as mulheres? Vale. Mas os homens estão pior. Pureza. Larga a mão de ser cafajeste. Respeite o templo dos outros. Tudo você leva para o outro lado? Cria vergonha na tua cara? Pureza. Comigo. Amabilidade. Honra. Você tem que ser uma pessoa honrada. Seu filho tem que ter orgulho de você, não vergonha. O seu nome, o sobrenome da sua família deve ser coberto de honra, não de vergonha. Não envergonhe o nome dos teus pais. Não envergonhe o sobrenome da tua família. Honra. Tudo que mereça louvor.
O padre Léo XIII, que escreveu um livro maravilhoso, quem não leu, leia, Fé Explicada, maravilhoso. Ele fala de uma maneira didática sobre os frutos do Espírito Santo em nós, que são resultados da graça santificante, né? As virtudes e os dons do Espírito, é a graça de Deus que nós recebemos no batismo. E ele dá o seguinte exemplo, presta atenção agora que é a última coisa que eu vou falar. Se um professor de biologia, veja bem, um professor de biologia lá com a classe, e vamos imaginar que ele está dando biologia para criançada, não é nem para adulto, para criançada. Ele começar a explicar para a criançada o que é uma macieira. Eu tive a graça alguns anos atrás, que eu fui buscar a imagem de São Frei Galvão para a Catedral de Sorocaba, fui lá em 13 Itilhas no sul, né? E a gente passou por aquela cidade que tem muita maçã, por causa do clima frio, as maçãs crescem bem lá, coisa linda, né? A macieira, quem nunca viu, vale a pena ver, é uma coisa bonita aquilo lá, né? E o professor vai explicar para a criançada o que é uma macieira. Claro, ele irá descrever naturalmente as raízes, ele vai descrever o tronco, ele dirá que o sol e a umidade fazem a macieira crescer. Ele vai explicar quais são as condições climáticas ideais para que aquela macieira cresça e produza, não é? Agora quero ver quem vai me responder. Mas ele jamais vai dar uma boa aula de macieira se ele não concluir a sua explicação. Ele apresentou a árvore, apresentou o galho, apresentou o tronco, apresentou tudo, apresentou as folhas, como que ela cresce. Mas a aula não será boa e não atingirá o objetivo se ele não mostrar o que para os alunos. Tem como dar aula de macieira sem isso aqui? Não tem. Tem como dar aula de macieira sem mostrar isso aqui? Porque isso aqui é o que da macieira? O fruto. Da mesma forma é impossível explicar o que é um católico, é impossível explicar o que é um cristão, se ele não tiver no mínimo esses 7 frutos. Não tem como. O povo de Israel, os fariseus, eram pessoas que até estavam bem aos olhos dos homens. Eles iam no culto, eles adoravam no templo, eles cumpriam 613 preceitos da lei, uma belezinha. Só que Jesus falou que eles eram sepulcros caiados. Não adianta você pegar um sepulcro e pintar, por dentro continua podre. Não adianta ser um católico de missa, não adianta ser um católico de rosário, se eu sou um sem vergonha. Se as pessoas não percebem em mim frutos de honra, de bondade, respeito, amabilidade, justiça, não. Eu preciso hoje ter essa sinceridade. Senhor, eu estou produzindo com a vossa graça, com a graça do Espírito Santo, frutos que são frutos do Espírito Santo, ou eu sou uma pessoa que está vivendo o externo, eu sou uma macieira, sem maçã. Ninguém na minha casa e onde eu trabalho sabe o que é um católico de verdade, porque eu não tenho maçã no meu pé. Eu sou um cristão de aparência. Você que vem à missa, mas não sente mudança. Exemplo, continua sendo pavio curto, continua sendo mulherengo, continua sendo mentiroso, continua sendo malicioso, continua sendo ladrão, continua sendo viciado. Presta atenção, você e eu que não somos santos ainda, isso é verdade. Mas eu tenho que me perguntar, está acontecendo alguma mudança? Eu me tornei um marido, uma mãe ou um pai melhor ao longo desse tempo frequentando a missa, a paróquia, e eu não estou pedindo grandes mudanças. Se houve uma mudança, glória a Deus, já é um bom começo, estou deixando Deus trabalhar em mim. Mas se não houve nenhuma, você está do mesmo jeito quando você começou, do mesmo jeito você fez seu encontro de casais com Cristo, então meu filho, o caso dessa vinha pode ser o teu. E você pode ser ministro da Eucaristia, cantar na igreja, fazer o que você quiser, ser padre e ir para o inferno. Do mesmo modo, repito, que não dá para descrever uma macieira sem maçã, não dá para descrever um católico sem as virtudes. E Jesus já disse, pelos seus frutos, os conhecereis. E agora eu posso terminar. Um leigo famoso, pregador, famoso, enchia estádio, não era padre, era leigo. Foi convidado pelo bispo da sua diocese para encher um estádio, tinha vários pregadores, mas ele ia falar sobre família. Ele ficou com medo, o bispo chamou ele na cúria e falou, mas será que eu sou capaz? Não, a gente tem visto que você é um bom pai de família, fala bem, a gente quer que você tenha essa palestra. Ele falou, qual que é o tema da palestra? E o bispo falou para ele, um pai cristão. Ele falou, mas como assim? Como que é um pai cristão no século 21?
Aí ele começou a preparar a palestra. Ele tinha 3 meses para preparar. Cerca de 50 mil pessoas, igual foi lá o evento de São Paulo, lá dos católicos, né? Tá bom, ficou nervoso e chegava do serviço, ficava com a cara atolada na Bíblia, no catecismo da Igreja Católica, e lá e tal, e ficou ali mergulhado naquilo. Certo dia chegou do serviço nervoso, mal falou para a esposa, foi direto tomar banho e ficou deitado no carpete da sala com a cara atolada nos livros. Foi nessa hora que chegou seu filhinho de 6 anos e queria brincar. Ele falou: sai para lá, moleque, estou ocupado, estou fazendo uma coisa muito importante. E o filho perguntou para ele: o que você está fazendo, papai? Ele falou: papai está pesquisando, fazendo uma pesquisa sobre como que é um pai cristão. Então seu filho, com aquela curiosidade própria das crianças, perguntou: e o que é isso, papai, um pai cristão? O pai fechou o livro, viu que não tinha negócio. Vamos conversar, né? Falou assim: filho, um pai cristão é alguém que cuida bem da mamãe, é alguém que brinca com o filho, que ajuda na lição da casa, que vai buscar o filho na escola, que ajuda a esposa a lavar a louça, que nunca grita dentro de casa. É um pai cristão, é um pai que toda criança queria ter. E o filhinho pensativo, e com aquela naturalidade própria das crianças, com o dedinho na boca assim: puxa, papai, eu acho que eu nunca vi um pai cristão. Isso aconteceu, não é história não. E a partir daquele dia, aquele pai percebeu que deveria não só reconsiderar a pregação que o bispo lhe pediu, mas devia começar a reconsiderar a própria vida. Que nós também. Amém. Amém.